É isso aí, galera. Vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícias Quentes da Hora. E aqui vocês ficam muito bem informados em tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. Mas para vocês não perderem nenhuma de nossas atualizações, eu peço a todos vocês que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. E só assim vocês não perderão nenhum dos nossos conteúdos. Aproveite também e deixe o like. Galera, na noite desta terça-feira, dia 8 de abril, tivemos mais uma eliminação na casa mais vigiada do país. Após uma votação bastante acirrada aí entre o Diego Hipólito e também o João Gabriel acabou dando adeus à grande premiação milionária agora há pouco. Galera, e muitos ficaram abalados com a eliminação de João Gabriel, como é o caso aí dos seus aliados Renata, Mike e também o seu próprio irmão João Pedro, quando Tadeu anunciou que ele seria o eliminado desta noite, e João Pedro caiu em lágrimas quando soube que o irmão deixaria a casa mais vigiada do país. Após conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, João Gabriel acabou participando aí do bate-papo Rede BBB com os apresentadores Gil do Vigor e também Ceci Ribeiro. E lá ele teve a oportunidade de ver um pouco de sua trajetória enquanto esteve confinado na casa mais vigiada e amada do país. Gil do Vigor não perdeu tempo e perguntou para João Gabriel sobre o que ele achava que estava por trás da sua eliminação, e João Gabriel foi bem direto e disse o seguinte: "Ô Gil, pode ter sido diversos fatores que tenha levado à minha eliminação. Agora, eu sair para uma pessoa que nem o Diego, eu não me conformo de forma alguma. Porque o Diego é o tipo de pessoa isentona que não faz nada para agregar dentro do jogo. O cara não traz entretenimento algum. É um cara que passou 80 dias se escondendo atrás do jogo para não criar embates para ir para o paredão. Então, para mim, o Diego Hipólito é uma pessoa que não merece estar lá. Se eu tivesse saído para outra pessoa, eu estaria de boa. Mas eu saí para o Diego Hipólito, fica um ponto de interrogação na minha cabeça. Será que eu fiz o suficiente para permanecer lá dentro? O que eu fiz para sair? Então, é diversas dúvidas que giram em torno da minha mente. Mas é sobre isso. Quem decide, quem fica e quem sai é o público. E ele é soberano. Então, só resta a mim respeitar a opinião de cada um. Outra pessoa que eu não consigo entender também, que voltou do paredão, foi a Dona Delma. A Dona Delma não fez nada dentro do jogo. A Dona Delma vive pedindo para sair. Ela só falou que não saiu ainda por conta dessa multa milionária que ela tem que pagar aí, porque senão ela já teria apertado o botão e desistido. Aí como é que uma pessoa dessa tem mérito de permanecer lá dentro? Parece que as pessoas que estão em casa votando estão totalmente malucos, porque não tem lógica alguma isso aí acontecer. Deixar uma pessoa que quer sair do jogo a todo custo, para mim já é demais. Não entra na minha cabeça uma coisa dessas de maneira alguma. Eu fico indignado", disse João Gabriel a respeito aí de sua eliminação. E foi aí que Gil do Vigor disse o seguinte: "Ô João, realmente, você tem que ver muita coisa quando você sair aqui. Mas teve uma situação em si, nesses últimos dias que você esteve confinado aí, principalmente depois que houve esse paredão, é uma coisa que você falou sobre o Mike, que eu acho que acabou despertando aí o público para tirar você do jogo. Eu acho que o que você falou sobre o Mike, quando ele ganhou a liderança e quis levar a Renata para o VIP, não pegou bem, porque quem estava deixando você e o seu irmão permanecer dentro da casa era a torcida da Renata. E quando você soltou aquela frase sobre o Mike, parece que a torcida realmente cruzou os braços e não voltou para você permanecer. Então eu acho, na minha opinião, eu acompanhando o jogo aqui de fora, eu acho que você só saiu por conta disso. Tanto que quando saiu as primeiras enquetes aí, as primeiras parciais, você estava permanecendo dentro da casa. Mas depois que você soltou essa frase aí, a respeito do Mike, aí parece que o público mudou o rumo do jogo e, como eu falei, cruzou os braços e não votou para você permanecer. As mesmas pessoas que deixaram o seu irmão na casa cruzaram os braços para poder eliminar você. E eu acho que é por isso que você está aqui hoje, dando essa entrevista comigo no Bate-Papo BBB. Mas eu quero saber a sua opinião mais sincera. Por que que você
disse aquilo com o Mike. Por que que do nada você falou aquilo, já que vocês são tão amigos? Eu achei justo o Mike ter chamado a Renata pro VIP sim, porque ela venceu a prova juntamente com ele. Eu acho que você foi muito egoísta em falar aquelas palavras com o Mike. Se ela venceu a prova com ele, nada mais justo que ele chamasse ela pro VIP. Então, na minha opinião, João Gabriel, você foi egoísta e só pensou em si mesmo. Não pensou nas consequências que isso poderia trazer para você e também para o jogo. A minha visão de telespectador é essa, não existe outra. Disse Gil do Vigor aí, desmascarando o João Gabriel a respeito do que ele falou sobre Mike. E foi aí que João Gabriel disse o seguinte: Ô Gil, o que eu falei, eu não me arrependo nem um pouco. Se o público quis me tirar por conta dessa minha atitude, eu continuo permanecendo com ela. Porque é o seguinte, você veja comigo, o Mike está comigo e o meu irmão desde o início do jogo. A gente está ali sendo prioridade um com o outro. A Renata, ela veio aparecer muito tempo depois. Naquele lance do almoço lá que teve, foi que a gente teve essa aproximação com a Renata. Aí, o que é que o Mike poderia fazer? Ele teria que priorizar as pessoas que estavam com ele desde o início. Ou seja, eu e o João Pedro. E o que foi que ele fez? Eu volto a dizer, ele se encantou com a Renata e falou diversas vezes do Diogo e acabou fazendo a mesma coisa que o Diogo fez com a Aline. Para mim, essa é minha opinião. Eu também, esses últimos dias, não estava muito bem com a Renata. Depois que a Renata voltou da cabine do seu Fifi, ela voltou outra pessoa totalmente diferente. Chegou falando de mim, do meu irmão, dizendo que nós fomos falsos com ela. Eu não consigo entender que falsidade é essa. Eu simplesmente falei com o João Gabriel que ela só age por interesse. E eu continuo permanecendo com minha opinião. Ela é bastante interesseira. Você veja que depois que a Eva saiu, ela se aproximou do Mike. O Mike vem investindo nela desde o início. Mas só agora a Renata resolveu ceder ao Mike. Que estranho, né, o Gil do Vigor? Disse João Gabriel, dando sua opinião sobre Renata. E foi aí que Gil disse o seguinte: por falar em Renata, a Eva pediu pra gente mostrar um VT pra você. Então, ela quer mandar um recadinho pra você. Veja só o que a Eva disse pra você. Disse Gil do Vigor exibindo o VT de Eva, amiga de Renata. E em seu relato, Eva disse o seguinte: olá, João Gabriel, muito bom ver você aqui, seu falso. A Renata sempre teve razão, você e o seu irmão sempre agiram com falsidade com a gente. Aqui fora realmente eu pude ver o tanto que vocês dois foram falsos. No que depender de mim, você já saiu e o João Pedro sairá em breve. Deus me livre do seu irmão chegar na final. Eu vou puxar mutirões para ele sair. E na final no meu pódio eu quero ver o Mike e a Renata. Disse Eva, desmascarando aí o João Gabriel ao vivo diante de todos após a sua eliminação. Pessoal, o que vocês acharam da eliminação de João Gabriel? Eu quero saber a sua opinião na caixinha de comentários, pois ela é de muita importância para nós.